Seja bem-vindo novamente a mais um programa TV Pé de Figo, no canal VV8 da NET. Cá entre nós, não temos visto grandes novidades na política valiense nos últimos anos, não é mesmo? Mudam os personagens, mas as práticas e as prioridades são sempre mais do mesmo. Quando surge algo que realmente poderia significar uma diferença, lá vem a onda conservadora e amarra a história novamente. O nosso convidado de hoje, Alexandre Luiz Tonetti, arquiteto, urbanista e especialista em gestão de políticas públicas, levantou bandeiras da defesa do meio ambiente, do planejamento urbano, da preservação da Serra dos Cocais e seus mananciais. E nas eleições de 2012 e 2016, não ficou só na alternativa e disputou para valer o pleito, alcançando o respeitável patrimônio eleitoral de cerca de 15 mil votos. Teve participação importante no movimento que impediu o loteamento da Fazenda Remonta e é fundador e dirigente do Grupo EVA, Ecovida Ambiental, e hoje preside a nova Ágora Cooperativa Habitacional. Seja bem-vindo, Tonetti. Obrigado, Pozuto. É um prazer estar aqui, poder conversar com você e com toda a cidade valiense. Eu sei que você é um pé de figo legítimo, mas nas campanhas aí chegaram a falar e divulgar que você nem seria de Valinhos. Como é que foi isso? Na verdade, isso faz parte do baixo jogo político, né? Tentar atingir adversários com calúnias, com mentiras. Eu nasci aqui em Valinhos, na Santa Casa, moro minha vida toda aqui, ainda moro em Valinhos, nunca me mudei, nunca saí, apenas trabalhei em outros municípios, como muitos valienses fazem, procurando atender e compreender questões públicas através de participação em governos municipais, e isso abriu um espaço para que pudessem utilizar de forma pejorativa e dizer que eu não era ou não pertencia à cidade, era uma pessoa que estava chegando de fora e não conhecia nada. Enquanto eu trabalhava fora, eu participava de conselhos dentro da cidade, Conselho de Desenvolvimento Urbano, Conselho de Meio Ambiente, com atividade com a própria EVA, né? Então, são coisas que fazem parte, infelizmente, do jogo político. Não só nasceu em Valinhos, como foi batizado no dia de São Sebastião, não é verdade? Exatamente. Eu fui batizado em 1978, no dia de São Sebastião. Fui a única criança batizada no dia do padroeiro da cidade. Sabe que coisa? Como se fosse importante, né? Ser ou não ser de Valinhos, né? Tanta gente que veio de fora, se estabeleceu aqui. Sim. Mas, enfim... É uma coisa que a gente não entende, né? Porque muitas pessoas, realmente, a maioria da cidade hoje é constituída de pessoas que vieram de fora e que aqui escolheram para viver e aqui desenvolvem suas atividades, aqui seus filhos nascem, crescem, desenvolvem. Então, eu acho que na questão eleitoral isso acaba sendo algo explorado negativamente, né? E não deveria ser assim. É verdade. Outra coisa que pegou também, que falaram muito, é que você seria contra os projetos de moradia popular na cidade. Como é que foi isso, Tonetti? Na verdade, foi o seguinte, quando da elaboração do projeto para essas habitações, o governo passado ele resolveu retirar um artigo que era desnecessário. Esse artigo do plano diretor obrigava todo e qualquer empreendimento a fazer um estudo de impacto ambiental na Serra dos Cocais, ou seja, numa região onde existem mananciais importantes para o abastecimento da cidade. Quando você revoga esse artigo, você praticamente libera toda a serra para qualquer tipo de empreendimento com uma área inferior a 700 mil metros quadrados, né, porque pela legislação estadual, acima de 700 mil, você é obrigado a fazer o EA-RIMA. E o nosso plano diretor foi bem restritivo nesse sentido, quer dizer, se você quiser fazer qualquer coisa, qualquer empreendimento na Serra dos Cocais, primeiro você levanta e estuda o que tem de fora, a fauna, questões hídricas, né, para poder, antes de qualquer coisa, desenvolver o seu projeto, porque isso vai dizer o que tem que ser mitigado e o que não tem que ser mitigado, né? E, infelizmente, a administração passada acabou utilizando de um discurso como se eu fosse contrário à habitação
de interesse social, habitação popular, enquanto, na verdade, eu estou discutindo outra coisa, que é preservar as serras dos cocais, para ter pelo menos dados e informações antes de qualquer empreendimento ser realizado naquela região, para garantir o abastecimento hídrico hoje e no futuro da cidade. Na eleição de 2016, logo após o resultado, o prefeito eleito, Orestes Previtali, se dirigiu até o seu comitê. Sim. E, num momento muito caloroso, de emoção, vocês se confraternizaram ali naquela hora. O que significou exatamente aquela confraternização logo após a divulgação do resultado da eleição? Olha, eu acredito que, primeiro, foi uma surpresa para mim também. Eu estava ao telefone com o Fernando Dávila, da rádio, conversando, de repente o pessoal começa a me puxar, o Orestes está aí, ele quer te cumprimentar, tal, e a gente saiu, eu saí e nós nos cumprimentamos ali. Eu acredito que esse gesto por parte do Orestes significa o seguinte: olha, nós não somos inimigos. A eleição é um momento de fratura dentro da sociedade, onde cada um defende um projeto, as pessoas se dividem em torno desses projetos ou dos candidatos, e ao terminar, tem que se dizer o seguinte: acabou realmente a eleição e daqui para frente a gente tem que pensar no futuro da cidade. E esse gesto foi um gesto grandioso por parte dele, que estava a caminho do Paço Municipal, o meu comitê ficava ali do lado do Cauê, o dele no início da Praça 500 Anos. Então, vamos falar assim, a comitiva toda dele passando, indo em direção ao Paço, ele aproveitou e fez esse grande gesto. Eu entendi que isso seria uma sinalização de algo que a gente possa entender como, olha, vamos pensar no futuro da cidade, somos adversários momentaneamente, mas podemos estar juntos procurando um trabalho ou algo que tire Valinhos da situação que ela se encontra. Entendi. Aí ele assumiu, o Orestes Previtali assumiu a prefeitura, e o PDT elegeu 2 vereadores e a direção do partido, vocês divulgaram uma nota dizendo que estariam integrando o governo, apoiando o governo de Orestes Previtali. Qual foi a razão dessa definição? Olha, depois que passou todo esse processo eleitoral, o prefeito acabou me ligando, e dizendo: olha, eu preciso de ajuda, as coisas não são fáceis, não estão tranquilas, e toda ajuda é necessária. Eu levei isso ao partido e coloquei até uma questão seguinte: se eu tivesse vencido as eleições, eu faria a mesma coisa. Eu pediria ajuda para um dos campos políticos da cidade, obviamente que não poderia ser aquele que foi derrotado, que saiu da prefeitura, porque era contra aquele modelo que a gente estava pleiteando, apresentando um projeto para a cidade. Então, sobraria um outro campo político para fazer uma composição, para tentar fazer uma governabilidade e buscar um desenvolvimento para a cidade. E aí nós ponderamos que a cidade tem uma dívida muito alta, de curto e longo prazo. Ponderamos que os serviços públicos estavam deficitários e que ia precisar fazer um grande esforço para corrigir isso. Ponderamos que também não existia um projeto de desenvolvimento para o município desenhado pelaquela gestão passada e que precisa ser feito. Ponderamos que a estrutura administrativa que foi construída em 2008 estava sendo repetida e teria que ser alterada. Ponderamos que o cenário nacional já era um cenário bélico, de conflito, um cenário de crise, tanto econômica quanto política e institucional, e que a gente deveria fazer uma sinalização e procurar minimamente contribuir com alguns projetos, algumas propostas e com algumas pessoas dentro do que o prefeito precisasse. E dessa forma nós fizemos. Tonete, hoje uma das coisas que pega na veia da população, que a gente vê manifestação por toda parte, é a questão dos comissionados. Eu me lembro na campanha de 2016, você foi o único que se manifestou abertamente, dizendo que faria uma reestruturação, cortaria o número de comissionados. Os outros candidatos evitaram ou até negaram que fariam qualquer coisa nesse sentido. Como você encara hoje essa situação da estrutura da prefeitura? Olha, eu encaro o seguinte: tudo aquilo que eu falei que faria, a atual administração
foi obrigada a fazer, por determinação judicial, mas ela fez. Algumas coisas foram por questões internas mesmo, né? Por exemplo, cortar penduricalhos, né? Que a gente falava, tem muito penduricalho, tem um funcionário que é comissionado recebendo licença-prêmio, isso é o tipo de coisa que não existe em nenhuma outra cidade do país. Mas, enfim, tinha em Valinhos, o Orestes foi e cortou. E aí, eu dizia claramente, tem que se reduzir 100 cargos dessa estrutura para você ter uma estrutura mais enxuta, economizar um recurso para a cidade e conseguir trabalhar de forma a buscar resultados. Ele foi obrigado pela justiça, né, através de uma determinação judicial e fez também, reduziu os 100 cargos. A atual estrutura administrativa é a estrutura que ele acredita que seja necessária para pôr em prática o seu programa de governo ou o seu próprio governo. E eu não vou entrar nesse tipo de questionamento, porque se eu fizesse, eu também faria a minha e não gostaria que ninguém ficasse me questionando, porque seria construída a partir daquilo que eu coloquei no meu programa de governo. Se a secretaria vai funcionar assim ou assado, se algumas políticas vão ser prioritárias, outras nem tanto, a estrutura é quem acaba sendo organizatória desse tipo de atividade que o poder público vai ter que exercer. Tonete, a Prefeitura de Valinhos, todo mundo sabe, se encontra numa monumental dívida, né, que se acumula a cada ano. Você diria que a Prefeitura de Valinhos está quebrada? Olha, tecnicamente sim, a gente pode afirmar que a prefeitura está quebrada, e eu utilizo como exemplo a seguinte situação. Uma boa parte da dívida consolidada vem do INSS, da cota patronal que a prefeitura tem que pagar para os servidores públicos e que não foi depositado. Assim que o ValePrev foi fundado, que é o regime de previdência pública, né, dos servidores, a prefeitura também deixou de fazer o recolhimento da cota patronal. Desde lá de trás, nós estamos praticamente no 4º ou 5º ano de ValePrev. Quer dizer, devia para o INSS e agora deve para o ValePrev. Tanto é que essa semana, se eu não me engano, passou na Câmara, um tempo atrás, passou na Câmara, foi reparcelado toda a dívida, e parece que em 200 prestações, enfim. Mas por que tem a dívida? Porque o cobertor é curto. Você tem toda uma questão de funcionário para pagar, fornecedores, etc. E tem também essa questão patronal. A partir do momento que você opta em fazer alguns pagamentos, esse acabou ficando de fora, quer dizer, falta dinheiro. A prefeitura arrecada menos do que ela necessita para que suas operações sejam realizadas. E o detalhe, não há investimento, né? O pouco recurso que se tem para a área de investimentos na cidade quase não são utilizados. Muitos dos recursos que são utilizados em pequenas obras no município são oriundos do governo federal e do governo do estado, seja por emendas parlamentares ou algum projeto que se envia e se consegue recurso. Então, nós temos um problema estrutural, no sentido de que o tamanho da economia do município não é suficiente para uma arrecadação que sustente a atual máquina. Sendo que um levantamento que eu fiz em 2002, segundo dados que a gente teve disponibilizado pelo Jornal de Valinhos, 60% da população utilizava plano de saúde. Ou seja, a estrutura da saúde pública é para 40% da população valiense. Se houver um colapso grande, no sentido de mais pessoas deixarem de utilizar o convênio e passar a utilizar a rede pública, vai entrar em colapso. Então, nós temos uma saúde pública pensada por uma população estimada de uns 50 mil habitantes pelo levantamento apresentado. Da mesma forma, as escolas. Eu mesmo, por exemplo, fui aluno da rede SESI, que é uma rede privada. Existiam vários SESIs dentro da cidade, depois mudou, agora o SESI diminuiu, aumentou o prédio, mas diminuiu o número de alunos, mas, no entanto, existem outras escolas particulares que se estabeleceram no município e que acabam levando uma parte das crianças da cidade para a questão da educação, e a outra fica para a cidade. Então, quer dizer, novamente, a cidade não produz 100% da educação para as crianças, é uma parte. Será que se nós tivéssemos 80% das crianças dentro do sistema público de educação, teríamos recursos para poder fazer com que essa estrutura toda anda? Acredito que não. E aí a gente pode seguramente afirmar que Valinhos precisa de um projeto de desenvolvimento econômico
ou ela, em curto espaço de tempo, vai ter um problema, uma crise econômica muito severa. Então, tecnicamente quebrada e na prática com sérios problemas, né, Tuna? Sim, sim. Tem um outro dado que é muito importante de lembrar, que, segundo informações, o grau de endividamento dos municípios máximo pode ser de 120%. E Valinhos estava, segundo dados do Senado, em 112%. Então, nós estamos muito perto ali do limite do que é o prudencial. O que seria o correto fazer? Aumentar a arrecadação, mas não em cima do IPTU e não em cima do ISSQN. Você tem que atrair novas empresas, de preferência de tecnologia, criar um projeto nesse sentido, para que você aumente a sua participação no ICMS, né, sua cota de participação no ICMS, e assim reforce seu caixa ao longo do tempo. Entendi. Falta de planejamento, cidade dormitório, ameaça aos mananciais da Serra dos Cocais, dificuldades no desenvolvimento econômico, foram temas que você defendeu com destaque nas eleições. Você ainda está com essas bandeiras? Abandonou algumas? Retomou algumas? Todas estão presentes, né? Nenhuma dessas bandeiras foram superadas no sentido de que foram alterados os princípios que a cidade tem. Se você pegar do ponto de vista da questão ambiental ou socioambiental relacionada à Serra dos Cocais, isso ainda está em pauta, está uma questão para ser debatida, portanto, no plano diretor isso vai ter que ser debatido e vai ter que ser colocado em discussão. Qual é o modelo que nós queremos para a cidade a partir daquela região? Né? As questões relacionadas ao desenvolvimento industrial, como eu estava dizendo agora há pouco, todas essas bandeiras ainda são bandeiras presentes e acredito que serão presentes ainda por um grande período de tempo. Hoje você é um dos fundadores e presidente de uma cooperativa habitacional, né, que é a Nova Ágora Cooperativa Habitacional, que tem o objetivo de desenvolver empreendimentos, né, de habitação, de empreendimentos nessa área. Quais são as principais dificuldades e qual é o objetivo desse seu novo trabalho? A Nova Ágora, ela na verdade vem a materializar um pouco do nosso discurso. Quando a gente diz que o valor dos imóveis dentro da cidade, eles acabam sendo muito elevados e tem uma parcela da população que não consegue ter acesso a eles, o que nós fazemos então para poder resolver essa questão? Nós propusemos a cooperativa, que é um esforço entre as pessoas, um grupo que se une, que adquire a gleba, que desenvolve os projetos e que com seus próprios recursos constrói as suas unidades habitacionais. A preço de custo, não há a figura do lucro envolvida numa cooperativa habitacional. Então isso possibilita a redução do valor dessas unidades, né, seja do lote, ou seja dos apartamentos ou casas, para as pessoas terem acesso. Isso demora mais, sem dúvida nenhuma. Você não tem um investimento, por exemplo, de um banco, de um agente financeiro, que financia a construção, mas também te cobra juros e você paga 2,5 vezes aquilo que você está adquirindo. Na cooperativa, o tempo é maior em virtude da capacidade financeira das pessoas de virem mensalmente contribuindo para poder executar aquilo que é o sonho de cada um. E já tem projetos hoje em Valinhos e em outros lugares? Temos. Aqui em Valinhos nós temos a seccional Valinhos 1, que pedimos diretrizes na prefeitura, diretrizes do departamento de água, já está caminhando o desenvolvimento dos projetos técnicos para a gente poder protocolar e dar sequência. Em Itatiba nós também temos a seccional Itatiba 1, que também está sendo protocolado na prefeitura, acredito que já na próxima semana. Lá são 3 torres de apartamento, né? E mais uma outra seccional está pintando para acontecer lá em Itatiba. E aí seria uma seccional para atender pessoas de menor renda do que a gente está hoje trabalhando. Então é um trabalho social, um trabalho que procura atender quem não tem condições realmente de entrar no sistema financeiro, né, habitacional, e assim conseguir ter sua moradia e poder ter dignidade e desenvolver sua família. A cooperativa teve algumas dificuldades com a administração anterior, não é? Sim. Como é que
Como é que está isso? Tem um processo? Está sendo resolvido? Nós sofremos uma questão política, que foi uma denúncia por parte de uma cooperada que era filha de uma comissionada do ex-prefeito, que não procede, né? A denúncia dela era que nós estávamos fazendo venda ou construindo alguma coisa numa área que nem pertence à cooperativa. Nós temos 2 glebas, que uma já praticamente finalizada, a questão de pagamento, a outra praticamente terminando essa negociação também, que ficam ali atrás do Nova Era, portanto não tem nada a ver com a denúncia que foi feita. No entanto, a sede foi tanta que uma ação civil foi aberta. A prefeitura abriu uma ação? Lá atrás. O procedimento administrativo não ocorreu, porque qual que seria o caminho correto disso tudo? Vamos dizer que a denúncia foi realizada. A prefeitura tem o dever de mandar uma notificação para a cooperativa e questioná-la a respeito daquilo que está sendo denunciado, se procede ou não, antes de qualquer coisa. Mas nada disso aconteceu, simplesmente a denúncia foi feita e o prefeito nomeou uma pessoa em comissão, em vez de utilizar a procuradoria do município, né? Na verdade utilizou uma pessoa em comissão e essa pessoa em comissão assinou a peça e mandou para a justiça e abriu a ação civil. No pedido, dentre várias coisas, eles queriam bloqueio dos meus bens, bloqueio de coisas da cooperativa, uma série de situações que era para atacar politicamente, utilizar e explorar nos jornais. Porque tudo isso aconteceu durante a campanha eleitoral. Sim, foi às vésperas da campanha eleição eleitoral. De 2016. De 2016. Então, vê claramente o interesse de tentar me atingir eleitoralmente, só que não pensaram que existem famílias que estão envolvidas nisso, e famílias que estão contribuindo, estão fazendo com que as coisas andem. Então, foi uma irresponsabilidade, uma falta de sensibilidade com relação a essas pessoas. Tonetti, nós estamos vivendo a política nacional num imbróglio, numa confusão enorme, né? E você tem se manifestado na defesa da candidatura a presidente da República do seu partido, o Ciro Gomes. Sim. Por que Ciro Gomes? Olha, o Ciro Gomes tem um projeto de desenvolvimento nacional, um viés muito forte, que ele apresenta desde a primeira eleição que ele disputou a presidência da República. E eu sempre acompanhei, apesar de estar em outro partido e tal. E quando eu me decidi ir para o PDT, foi em virtude de entender que naquele momento, e até hoje, ele tem um projeto que é um projeto que pode dar certo para o país. É um projeto que tem uma preocupação muito grande em atender as necessidades para desenvolver o país como um todo e não ficar em solavancos, a gente subir, depois cair um degrau e assim por diante, mas ser devagar, porém contínuo, mais ou menos o que foi feito pela Coreia do Sul. E isso tem uma relação com o investimento na questão de quem está querendo produzir com quem trabalha. O rentismo ficar um pouco de lado e você ter condições de fazer com que a economia volte a funcionar, os direitos sociais sejam garantidos, os programas sociais sejam reingressados, né, dentro do orçamento público e a coisa funcione. Além do mais, ele já foi prefeito, já foi governador, já foi ministro da Fazenda, já foi ministro da Integração Social, deputado estadual, deputado federal, trabalhou na CSN. Ou seja, tem um currículo que o gabarita a pleitear a presidência da República, principalmente nesse momento. E ele diz claramente, eu quero apaziguar o país, né, celebrar um novo pacto federativo, reorganizar e deixar as paixões e os ódios de lado. Vamos tentar trabalhar na questão racional do que nós precisamos para fazer com que esse país se desenvolva e que leve em consideração o povo que mais precisa dentro do processo de desenvolvimento. Esse é o Ciro Gomes. E o Alexandre Tonetti? O que vem pela frente? Porque esse ano nós temos eleições para deputado, né? E 2020 está logo ali na esquina, né? Sim. Quais são os planos do Alexandre Tonetti? Olha, na verdade, eu estou militando nessa causa, vamos falar assim, de 2018, tentar eleger Ciro Gomes presidente do Brasil. Tenho o meu nome colocado na lista como pré-candidato a deputado estadual pelo PDT,
não tenho segurança se efetivamente vou nesse momento sair ou não, estou avaliando isso, porque como a gente conversou, tem a cooperativa, tem uma série de coisas que eu venho conduzindo, e uma campanha é sempre uma coisa desgastante, uma coisa que precisa de um envolvimento de 120% do seu dia, e isso no momento talvez fique um pouco complicado para mim, mas, né, como eu sou um soldado, se o partido acabar fazendo questão do que eu saia, provavelmente eu acabo saindo, mas ponderando muito essa situação. Do ponto de vista para 20, primeiro a gente tem que resolver 18. Né? Vai depender muito do cenário do que vai acontecer em 18, como que vai ficar o presidente da República, o governo do Estado, as bancadas de senadores, deputados federais e estaduais, para aí a gente poder avaliar o que nós vamos pensar da vida. Esse é o Alexandre Tonetti. Tonetti, muito obrigado e boa sorte na sua empreitada. Obrigado, eu que agradeço por tudo. Valeu. Grande abraço. Esse foi mais um TV Pé de Figo. Acompanhe a programação no portal pedfigo.com e no canal VV8 da NET. Até lá!